Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos de novo nos encontrando para estudar mais um pouquinho sobre geografia. Sou professora Josileia Leal, professora do 8º ano de geografia do Colégio Nossa Senhora do Amparo. Vamos lá? Então vejam só, hoje a gente vai estar dando continuidade a um assunto que nós começamos a estudar na aula passada. Esse assunto foi sobre o continente africano. Esse território que está aqui oscilando, que está luminoso, e isso vem nos mostrar que estaremos estudando o clima e a vegetação dessa região. O clima e a vegetação, eles são fatores que estão interligados. Um vai depender do outro. Então, eu não posso estudar a vegetação sem saber do clima e vice-versa. Então, precisamos prestar atenção nas paisagens, nos aspectos naturais, nos aspectos fitogeográficos, para a gente poder estar entendendo um pouquinho dessa região. Então, para isso, a gente agora vai estar vendo um videozinho, vocês vão prestar atenção nas imagens, vão prestar atenção na paisagem, em todos os elementos para a gente poder entender depois a explicação que virá em seguida, ok? Vê só!
aí? O que foi que vocês acharam? Vídeo muito legal, né? Esse vídeo, ele vem nos retratar justamente as paisagens mais comuns do continente africano. Esse continente, o que predomina nessa região são as savanas. E as savanas são justamente áreas onde vão ter uma diversidade enorme de fauna, ou seja, a quantidade de animais são as mais diversas e todos animais de grande porte. Lembrando também que nessas savanas, vocês viram que as florestas elas não são como nas outras áreas, são árvores espaçadas, eles têm galhos retorcidos, cascas grossas, porque é a predominância característica da vegetação de savana, certo? Também não podemos esquecer que nessa região nós vamos encontrar a área desértica. A área desértica, a vegetação, a gente viu também em algumas imagens que a vegetação é quase inexistente por conta da pouca umidade, pouca água que existe na região. Então, nesse mapinha que está aqui em segundo plano, vou passar para vocês observarem bem, a gente pode observar que temos dois mapas, o mapa do clima e o mapa da vegetação. Esses dois aqui, ó, nós podemos observar, de acordo com as linhas, que eles estão divididos pela linha do Equador e também dividido pelo meridiano de Greenwich. Isso quer dizer o que, professora? O que é que tem a ver essas linhas que estão cortando esse território? Isso quer dizer que o continente africano é o único continente que vai ter terras nos 4 hemisférios: norte, sul, leste e oeste, levando em consideração Greenwich e linha do Equador, certo? Quando a gente fala no clima e na vegetação, a gente diz que no continente africano eles têm as paisagens espelhadas. O que quer dizer paisagem espelhada, professora? Paisagem espelhada quer dizer o mesmo tipo de clima e de vegetação que eu tenho ao norte, automaticamente eu vou ter ao sul também. Presta atenção, aqui na linha do Equador, a mesma cor que eu tenho no norte, eu também vou ter ao sul. Então, o clima que eu tenho acima, eu tenho abaixo. A vegetação que eu tenho acima, eu vou ter abaixo. Por quê? Por conta da incidência dos raios solares, o meu clima vai alternando à medida que eu vou me distanciando da linha do Equador. Então, se eu tenho o continente praticamente cortado ao meio pela linha do Equador, automaticamente o clima que eu tenho acima, eu vou ter abaixo. E a gente pode observar aqui na legenda os tipos de clima e os tipos de vegetação. Podemos ver pela corzinha, pela tonalidade, que o que vai predominar é o clima desértico, que está de amarelo, que são as áreas de deserto, que aqui em cima nós temos o deserto do Saara, e aqui embaixo nós temos o deserto do Kalahari. Então, essas áreas desérticas aqui, ó, vão ser predominantes também. Do mesmo jeito que eu vou ter essa área de floresta, mas aqui ao meio, ó, que é onde nós vamos encontrar a floresta do Congo, que foi quando vocês assistiram aquele videozinho da semana passada que falava sobre a floresta do Congo em Virunga. Então, aquele vídeo se retrata justamente nessa porção aqui, onde nós temos a floresta equatorial, certo? Então, clima e vegetação predominante, paisagens espelhadas, beleza? Passando mais um pouco, a gente tem aqui, ó, o mesmo mapinha do continente africano dividido em partes. Isso é chamado de macro-regiões, porque ele é tão grande que ele foi dividido em regiões para facilitar o estudo dele. Então, que macro-regiões são essas, professora? Nós temos a África setentrional, a África ocidental ou oeste, a África oriental ou leste, a África central e a África meridional. Cada uma delas vai
apresentar suas particularidades, ok? A gente precisa entender que essas porções estão distribuídas pelas paisagens características naturais. Então, elas vão ter o mesmo tipo de clima, o mesmo tipo de vegetação na maior parte das vezes. Então, aprendendo o mapinha anterior, automaticamente eu sei esse também, tá certo? Falando das áreas desérticas, aqui eu trago um mapinha do deserto do Saara. Vejam como ele é extenso. Ele se estende toda essa porção azul, ó. O deserto do Saara vem desde o oeste até o leste. Ele vem atravessando toda a porção mais larga do continente africano. Isso vem nos mostrar que uma grande parte dessa região sofre com a falta de umidade, com a falta de chuva. Junto disso daí, nós vamos ter uma área que é chamada de África subsaariana, essa que está numa coloração mais vermelhinha, é chamada de Sahel. É uma área que fica ao sul do deserto do Saara e que aos poucos ele está se desertificando. O que é desertificar, professora? Desertificar quer dizer que ela vai estar perdendo os nutrientes e que um dia, dependendo das condições, ela pode se tornar deserto. Então, o que a gente pode observar é que cientistas, pesquisadores, eles estão estudando essa situação. O deserto é essa areazinha de azul, mas no futuro bem próximo ele pode estar se espalhando e atingindo essa área que está em vermelhinho aqui. Então, os governantes, os pesquisadores, os cientistas, eles já estão buscando alternativas para conter esse processo de desertificação. Essa área são as áreas mais pobres, em que a população mais sofre, onde existem doenças, subnutrição, pobreza. Então, a maior parte do território africano tem essas características, é verdade. Mas também tem áreas que são prósperas, tem também. Mas como a gente está vendo clima e vegetação, hoje a gente vai estar levando em consideração esses aspectos aí, beleza? Vamos lá? Continuando aqui, a gente pode observar essa imagem que vem retratar bem o que é o deserto. Aquela área que eu mostrei para vocês, a área do deserto do Saara, o deserto do Kalahari, que está lá ao sul. Essa área aqui, ó, a gente vê que praticamente não existe vegetação. O que a gente mais encontra nessa região são os camelos, que são os animais típicos dessa área. Povos nômades que vivem de um lugar para o outro. Então, essa região, essa imagem aqui que vocês estão vendo, é o mais comum nas áreas africanas onde existe deserto. E tem vegetação, professora? Praticamente não. Por quê? Porque essa área tem pouca pluviosidade. Praticamente não existe chuvas nessa região. Já essa imagem, a gente vem retratar que ela já muda um pouquinho o cenário. Um pouquinho de vegetação aqui, umas plantas bem espaçadas, ó. Por isso que são chamadas de florestas espaçadas, porque é um espaço grande de uma para outra. Isso daqui já é na área do Sahel. Vejam como é que é o deserto. Esse daqui é como é o Sahel. Então, ela logo mais, daqui a alguns anos, dependendo de como se trabalha nela, ela pode se tornar deserto também. E esses povos aqui são os nômades que vivem atravessando o deserto para lá e para cá. Passando mais um pouquinho, eu tenho aqui essa outra imagem que é bem diferente da anterior. Essa área aqui, ó, a gente vê uma diversidade de animais, vê muitas zebras, vê aqui são os gnus, búfalos, elefantes, rinocerontes, leões, leopardos, entre outros que a gente pode observar. Nessa região, uma diversidade enorme de animais. E isso é nas áreas das savanas. Então, precisa-se ter um cuidado, sim, porque essa região, ultimamente, ela tem sido muito explorada.
E isso a gente vai estar vendo nas próximas aulas, tá certo? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e nós estamos à disposição de vocês. Um abraço e até mais!